João Brás Frado, o Sérgio Cretinas, o Nuno Encarnação e a Rita Garcia Pereira. Boa noite aos quatro. Sérgio, foi um mal menor este empate depois daquela primeira parte não tão bem conseguida? Boa noite. Eu acho que empatar em Espanha, em qualquer contexto que seja, não é um mau resultado, é um resultado normal. São duas equipas que são de topo da Europa. Não se pode dizer que Portugal seja favorito quando joga em Espanha. Também acho que a Espanha não é uma equipa tão superior a Portugal, não parece ser sequer superior. Portanto, acaba por ser um jogo com um resultado que acho que tem sido muito frequente nos últimos tempos. Eu sinto de cabeça, parece-me que nos últimos anos Portugal e a Espanha têm empatado muitas vezes. E é um jogo que eu creio que a Espanha foi globalmente melhor, se calhar teve mais oportunidades a maior parte do tempo, mas Portugal também teve alguns bons momentos. Acho que deu para ver coisas novas. O Rafael Leão tinha muita curiosidade em vê-lo de início. Fiquei um bocadinho desiludido, diria, mas há ali potencial para muito melhor. E esta experiência de começar com o Ronaldo no banco também acho que é interessante, até porque o Ronaldo não vai durar para sempre e é preciso, se calhar, pensar a longo prazo. Mas tens alguma informação que se deva, por exemplo, a problemas físicos do capitão? Não tenho informação nenhuma. Acho que foi uma opção, tem a ver com a tal gestão que vai haver. São 4 jogos em 11 dias, creio eu. Até o dia 12 Portugal vai fazer mais 3 jogos. E imagino que seja por causa disso. O Ronaldo jogou meia hora hoje, se calhar no próximo jogo, no domingo, vai ser titular, imagino eu, e pode ser por aí. Mas acho que há outras mudanças que vai haver, de certeza. Creio que o Nuno Mendes vai acabar por jogar. Mateus Nunes, que entrou bem na parte final do jogo, pode também jogar de início. Há uma série de jogadores que podem entrar no 11. Parece-me que com este resultado fica tudo em aberto. Acho que Portugal e a Espanha vão discutir o primeiro lugar do grupo até o final. João, e este golo de Ricardo Horta, talvez para o Benfica, não seja assim uma notícia tão agradável, uma vez que está em processo negocial com o Braga e, naturalmente, este golo e estas presenças na seleção acabam por valorizar o passe do jogador. Quer dizer, o Ricardo Horta já era bom antes de ter marcado o golo. Mas não ia à seleção, antigamente. Não ia à seleção, mas desde que se falou que ia para o Benfica, pronto. A equipa portuguesa não jogou nada na primeira parte, na minha opinião. Portanto, foi um milagre estar a perder 1-0 ao intervalo. E depois, na segunda parte, jogaram bastante melhor. Com as substituições, a equipa foi melhorando. E o resultado, como diz o Sérgio, é um bom resultado. Empatar em Espanha, eu acho que é sempre um bom resultado em qualquer circunstância. Portanto, desse ponto de vista prático do resultado, parece-me um bom resultado. Quanto ao jogador, ao Ricardo Horta, parece que foi recusada uma proposta de 10 milhões, não é? Pelo que se ouve. E, portanto, depois deste gol, provavelmente o Benfica tem que fazer uma proposta de 11 milhões, ou coisa assim do género, ou 12, não sei. Não sei quanto é que vale um gol. Ainda faltam mais 3 jogos. O Nuno está ali cheio de fé, faltam 3 jogos. Se ele marcar um gol por jogo, estou a ver que isto vai aumentar bastante. É a confirmação de que Ricardo Horta merecia esta convocatória e talvez já merecesse há mais tempo. Ora bem, boa noite a todos. É sempre um prazer falar sobre estes temas do Benfica. Porque o João Brás Frado dizia... Nuno, já vais responder porque, entretanto, terminou o outro encontro deste grupo 2. A República Checa venceu a Suíça por 2-1. A República Checa ganhou vantagem aos 11 minutos e Ankucha faz o golo. A aparecer ao segundo poste e a encostar para o primeiro deste encontro. A Suíça chegou ao empate já perto do intervalo. O remate é de Okafor. Lança ali algo confuso. Okafor aproveita para fazer o golo do empate. Na segunda parte, a República Checa volta a marcar, cruzamento para a área, a bola acaba por sofrer um toque e trai Sommer, autogolo, a dar a vitória à República Checa. Vamos ver a classificação do grupo 2. A República Checa lidera com 3 pontos, depois da primeira jornada, a Espanha e Portugal com 1 ponto. Último lugar para a Suíça, só uma seleção vai qualificar-se para a Final Four da Liga das Nações. É a seleção que terminar este grupo no primeiro lugar. Olhamos para as próximas 2 jornadas deste grupo 2 da Liga das Nações. No próximo domingo, em Alvalade, defrontam-se Portugal e Suíça. Também no domingo, República Checa, Espanha em Praga. Depois, na quinta-feira, dia 9, de novo no estádio José Alvalade, há jogo entre Portugal e República Checa em território suíço. Também no dia 9, Suíça e Espanha vão estar
frente a frente. É este o calendário dos próximos jogos neste Grupo 2 da Liga das Nações. Recordo, só uma equipa vai seguir para a Final Four. E pergunto, então, Nuno, estavas a falar do golo marcado por Ricardo Horta e eu questionava-te se é confirmação de que este jogador merecia ser chamado e talvez já peca por tardia esta chamada. Talvez, mas eu, pegando nas palavras do João Brás Fado, que dizia que quando os jogadores falam para o Benfica aparecem como titulares na seleção. O que é uma coisa engraçada. Não disse isso. Foi suplente. Não, titulares, suplente, mas apareceu em campo, não é? E teve impacto no resultado. Mas quando estão no Benfica, desaparecem. Porque não havia nenhum do Benfica, nem no banco. Sabe porque é que desapareceram? Foram todos vendidos para grandes clubes europeus. Estavam lá vários. Estava só a constatar este facto. Mas a Rita também não se pode ficar a rir porque titulares do Sporting, Nicholas, nenhum. Eu só vi um Palhinha e mais outros. Portanto, o que você está a dizer é que aquilo era a seleção do Porto. Não, foi uma boa recordação de juntar entre titulares do Porto e jogadores do passado do Porto, juntámos 8 em campo. Por isso mas eu acho que tem razão, é uma solução. Foi alguma alegria. Deve ser por isso que os jogadores podem insultar toda a gente e continuam a ser convocados. Agora, indo à parte séria da questão, eu obviamente também não considero um mau resultado Portugal empatar em Espanha, desde que depois cá faça o que lhe compete, que é ganhar os jogos em casa. E estar dentro do apuramento. Agora, é evidente que uma derrota em Espanha seria estar fora do apuramento à partida, e por isso este resultado equilibra um bocadinho e dá-nos uma outra esperança, não tendo Portugal jogado bem, que é outra coisa que me confrange, que é com tantos jogadores bons, porque é que nós não jogamos tão bem quanto a qualidade deles. Não consigo entender. São do Porto. Mas há algum viam jogar bem. O Fernando Santos diz que não há clubismo da seleção. Não, algum mago. Nós aqui estamos todos. Não, eu estou a fazer estatística e constatar, não estou a dizer nada. Agora estou a dizer, algum mago do futebol me vai explicar como é que tanto jogador bom não joga sempre bem. E eu não consigo perceber, por mais que abra algum doutoramento na faculdade sobre o futebol e sobre Portugal e a seleção, eu não consigo perceber uma seleção assim. Mas pronto, sou eu. Deve ser o único em Portugal que não consegue perceber como é que um magote de jogadores muito bons e de elite, quer dizer, vamos ver os clubes onde eles estão, aquele 11 titular, e é de facto assombroso. Também concordo que o Rafael Leão não jogou bem. Estávamos muito à espera que Rafael Leão fosse de facto um substituto à altura de Ronaldo, e não foi. Acho que até esteve bastante infeliz em algumas abordagens que fez em muitos dos lances da primeira parte, por exemplo. Mas pronto, eu acho que Portugal tem vamos dizer, um plantel, entre aspas, que tem opções que não acabam, e o difícil será jogar mal, e o difícil será não seguir em frente nesta fase. Rita, este resultado dá essa esperança para o que aí vem, no empate em Espanha? Boa noite a todos. Eu penso que sim, concordo exclusivamente quanto a este aspecto, quer com o João, quer com o Nuno, e, portanto, não acho que tenha sido um mau resultado. Principalmente para uma equipa que é maioritariamente constituída, como dizia o Nuno, por jogadores do Porto. Portanto, também não percebo porque é que eles jogaram na primeira parte tão mal. Só 2, não é? Três titulares, mais contava também com mais os antigos jogadores. 8 no total, daqueles que eu vi no Dragão jogar, são 8. E, portanto, não se percebe, de facto, porque é que não jogaram tão bem. Mas porquê é que a segunda circular fez greve à convocatória? Não percebo. Não fez greve, se calhar é porque não foram convocados os jogadores que deviam ter sido convocados. E não é a segunda circular, é o Sporting e o Benfica. Tá bem, estou a dizer, os clubes da segunda circular... Agora, no Porto... Por causa da segunda circular, atenção. Eu tenho aqui até uma notícia do Record. Mais ao fundo. Tenho aqui uma notícia do Record onde as pessoas do Porto, 4 ou 5 pessoas, agora o Nuno, pelos vistos, incluiu-se nesse grupo, devem ter recebido indicações para falarem todos na segunda circular, que é para ver se põe o Benfica e o Sporting ao barulho. Eu sempre falei na segunda circular. Mas, não, sério, pá, há aqui uns tipos do Porto que dizem umas coisas extraordinárias. Um deles, e dizem todos a mesma coisa. É engraçado que não há cartilha, mas dizem todos exatamente a mesma coisa. Eu até trouxe para o Nuno ver, digo assim, agora não me venha dizer que não há cartilha. Nós somos muito unidos. Foram todos entrevistados em alturas diferentes e todos disseram a mesma coisa. É de quando batem uns nos outros. Tirando nesses momentos, são todos muito unidos. Quer dizer, dizem todos a mesma coisa. Isto é tudo telepatia. Exato. Praticamente. Não sei, se calhar é. Olha, admito que seja telepatia. No Porto eu já admito quase tudo.
Sérgio, ainda olhando para esta exibição e um pouco à boleia daquilo que dizia o Nuno, ele diz que deve ser o único, mas de facto é uma crítica recorrente à nossa seleção, com tantos craques que é raro vermos uma exibição de encher o olho. Achas que a tendência daqui para a frente, até porque estamos numa fase em que terminam os campeonatos, há algum desgaste... Isso também termina para os espanhóis, não é? Não é exclusivo nosso, não é? Portanto, achas que a componente física aqui não é relevante? Acho que não. Não é porque é igual a este nível, é igual para todos. A Espanha também tem jogadores que estiveram a jogar até há pouco tempo, jogadores do Villarreal, do Barcelona. Portanto, muita gente esteve em campo até à semana passada, quase. De facto, mas eu percebo isso. Eu, durante a primeira parte, estava a tentar comparar individualmente os jogadores no meio da outra equipa e eu acho que Portugal tem jogadores melhores. Quer dizer, a Espanha apresentou-se hoje em campo com jogadores que estão longe de ser jogadores de primeiras equipas de primeira linha. Os centrais, por exemplo, um é do Villarreal, o outro é do Leeds United, que lutou para não descer a divisão em Inglaterra, guarda-redes do Atlético Bilbao, jogadores que ainda não estão muito consolidados, como Gavi, que não é um titularíssimo do Barcelona, Pablo Sarabia joga no Sporting em Portugal, mas a seleção portuguesa tem, Ferran Torres, que chegou ao Barcelona, entretanto, a seleção portuguesa tem uma série de jogadores, quase todos, em clubes de topo, desde jogadores do Manchester City... Para além do Porto, dos três do Porto. Não, eu estava a falar de clubes de topo. Clubes de topo, para além do Porto. A seleção portuguesa tem dois jogadores que foram campeões de Inglaterra, mais um campeão de Itália. Estamos a falar de mais Bruno Fernandes num clube topo em Inglaterra também, como o Ronaldo está no banco. Danilo Pereira, clube topo em França. Estamos a falar de jogadores que, em teoria, no papel, talvez sejam melhores que os espanhóis. E a ideia de jogo da Espanha pareceu sempre melhor que a de Portugal. Via-se uma ligação na forma como os espanhóis jogavam, um conceito comum, trocas de bolas, e Portugal, durante grande parte do jogo, ou esticava o jogo com bolas longas de Pep, ou eram lances individuais, quer de Cancelo, quer de Bernardo Silva, ou Rafael Leão, até encontrar uma parede e perder a bola. Portanto, acho que há aqui um problema claro de falta de futebol da nossa seleção. E é verdade que os selecionadores têm um problema de não terem muito tempo para trabalhar com os jogadores mas este é o jogo 98 do José Fernandes Santos. Mas os jogadores nunca são os mesmos, variando. 98 jogos. Mas o que eu estou a dizer, mas eu vou ao teu encontro, porque os espanhóis têm o mesmo problema e vemos um conceito de jogo, uma ideia de jogo que nós não vemos em Portugal. E pronto, e Portugal acaba por empatar o jogo, que é um bom resultado, mas mesmo depois de empatar o jogo, a Espanha tem 2 ou 3 oportunidades, uma então escandalosa, creio que é Jordi Alba, que eu sei ao lado. Portanto, pronto, é um daqueles resultados, ficamos contentes pelo resultado, pela forma como o jogo correu, claramente. Sérgio, há pouco eu perguntava um pouco em jeito de brincadeira ali ao João, mas é uma pergunta até séria. Se esta exibição de Ricardo Horta com o golo poderá aqui ter influência nas negociações que decorrem, ou, pelo menos António Salvador diz que não quer negociar, mas neste processo em que o Benfica quer adquirir Ricardo Horta. Acho que não vai ter, porque acho que sinceramente, acho que o Benfica subvalorizou o Ricardo Horta na proposta que fez, mas fê-lo por causa daquela questão negocial e da partida do passe, que ninguém sabe muito bem como é que está, mas o Málaga garante ter 67% do passe e, portanto, há esse fator de pressão. E também creio que, se calhar, no mercado atual, no contexto atual, para um jogador com 28 anos, creio, a valorização feita por António Salvador também parece-me ligeiramente acima, se calhar, do valor de mercado do Ricardo Horta. Acho que o golo não influencia muito. O Benfica quer muito o Ricardo Horta, o jogador quer mudar-se para o Benfica, e António Salvador quer muito um valor próximo dos 20 milhões de euros, superior a 15, certeza. Portanto, eu estou Já agora tem 27 anos, mas vai fazer 28, creio, em agosto, se não me engano. Penso que faz este ano, sim. Posso confirmar? Sim. Em setembro. Em setembro, ok. E eu creio que vamos ter aqui uma novela de verão. Parece-me que vai ser um daqueles negócios que se vai arrastar durante primeiras semanas, depois meses, e quando chegarmos ali a partir do dia 25 de agosto, se calhar vamos ter assim um desfecho para o tema Ricardo Horta. Sobre esse processo também temos algumas novidades para dar, mas ainda sobre a seleção especificamente, Rita, deu um passo importante aqui Ricardo Horta para garantir a presença na fase final do Mundial? Eu penso que é evidente que o deu. Eu há bocado estava a ouvir o João a dizer que bastou ter sido manifestado interesse para ser convocado. Penso que não terá sido isso. O jogador já avalia por si
penso é que sai, obviamente, valorizado para a felicidade de António Salvador e, eventualmente, maior infelicidade de Rui Costa. Mas penso que, se calhar, esta hegemonia do Porto é injusta. Até para outros clubes que não necessariamente aquilo que ele chama a segunda circular. Há bons jogadores noutros clubes, para além do Sporting e do Benfica, que se calhar mereciam estar na seleção. Nuno, falou-se um pouco disso. Parece-te que aqui este processo e o facto de Ricardo Horta agora fazer manchete nos vários jornais teve peso na chamada de Fernando Santos? Eu acho que... Poderá ter peso, lá está, nas escolhas também para o Mundial? Não sei, acho que o Engenheiro Fernando Santos, nesse aspecto, é uma pessoa atenta dos jogadores que têm qualidade. O problema dele é dar o primeiro passo para depois tirar aqueles jogadores habituais com que ele tanto gosta de jogar desde o europeu que nós conquistamos, e tem tido esse problema. Mas aos poucos e poucos consegue passar essa barreira. Aliás, no último jogo antes deste conseguiu ultrapassar essa barreira de que maneira. Mas espero sinceramente que ele perceba que há muitos talentos à solta no seu banco, não a titulares. Ele às vezes insiste em ter algumas titularidades que eu discuto. E espero que estes 4 jogos, por exemplo, que agora vai ter com estes jogadores da seleção, consiga perceber que nos treinos há jogadores com maior frescura física, com outra alegria para jogarem, com outra ideia de jogo, e se calhar isso é positivo para ele. E por isso, se ele conseguir tirar aquele preconceito de manter sempre aqueles que conhece há muitos anos, era muito importante dar este passo. Já o renovou no último jogo, relembro bem, no último jogo de Portugal, e espero que estes 4 jogos sejam também para isso. Quer dizer, ele pode perfeitamente arriscar, isto não é uma competição, é uma competição que todos querem ganhar, como é evidente, mas o grande objetivo de Fernando Santos é o Mundial, e por isso dá perfeitamente para nestes 4 jogos fazer aqui algumas experiências, para que em novembro consigamos o título que todos desejamos. Já agora foi questionado Ricardo Horta sobre o Benfica. João, já esta noite, diz que está focado da seleção, algo que também já tinha dito há uns dias, também quando esteve na conferência antes deste primeiro jogo. Achas que nesta altura o próprio Ricardo Horta olha para este golo, para esta presença na seleção, com um golo 10 minutos depois de ter entrado, com essa perspectiva de que lhe vai, de facto, abrir outras portas? Eu acho... Sinceramente, acho que não. Acho que, como eu disse há bocadinho, o Ricardo Horta já é bom há muito tempo. Quer dizer, não é de agora. Já era bom na época passada, já era bom na época anterior. Agora começou a dar mais nas vistas, nesta última época. Mas é um bom jogador. Quer dizer, e portanto... Mas há pouco dizias que o facto de estar a ser apontado ao Benfica lhe abriu a porta da seleção? Quer dizer, eu acho que... Pelo dar mais nas vistas, provavelmente, com a história da contratação ou da não contratação, eventualmente, se calhar, ele era chamado na mesma, não sei. Agora, eu não sei mesmo, não é? Porque, aparentemente, eu não sei quais são os critérios do Fernando Santos. Eu estou de acordo com o que o Nuno disse há bocadinho. A nossa seleção parecia completamente descolada, digamos, enquanto a espanhola parecia ter fio de jogo. E a espanhola jogou com jogadores secundários. A maioria daqueles jogadores não são jogadores de... Enfim, metade da seleção que está ali... São habituais titulares na seleção. Jogam quase sempre. Entram como suplentes ou não sei o quê. Não, quase todos não sendo jogadores de Real Madrid. Muitos daqueles jogadores não são titulares. Seja como for, a seleção jogou um bocadinho melhor quando entraram os ditos suplentes, não é? Eu acho que tem a ver também com a necessidade de introduzir alguma juventude na seleção. Sei lá, no meio campo, pôr o Ruben Neves em vez do Moutinho, parece mais ou menos evidente, não é? Quer dizer, o Moutinho não aguenta, provavelmente, jogar num ritmo elevado os 90 minutos, o que é normal. A mesma coisa com o Danilo e outros. O Fernando Santos, nisso é muito conservador. Mas fica um pouco a sensação de que é... Deu-se ao facto de Moutinho ter cartão amarelo também, que pesou na... Talvez, mas talvez. Eu gosto do João Moutinho, eu não tenho nada contra a utilização do João Moutinho. A única coisa que eu acho é que o Fernando Santos foi sempre um treinador conservador, não é? Em termos táticos e tudo. Mas, ainda assim, isso não obriga, o facto de ser conservador não quer dizer que a seleção não jogue bem, porque pode ter uma tática conservadora e jogar bem. O que me pareceu foi que os jogadores estavam bastante desligados na primeira parte. A segunda parte melhorou um bocadinho e, curiosamente, eu acho que foi melhorando à medida que iam entrando jogadores novos. E, portanto,
que veio dar outra frescura à equipa, que se calhar compensou alguma falta de ligação, não é? Sérgio, tem-se falado muito mesmo de Ricardo Horta. No dia de ontem, com declarações, por exemplo, de António Salvador, houve também a resposta do Braga. O facto do jogador ter entrado aparentemente tranquilo em campo e ter conseguido fazer um gol que demonstra bem também que estava focado, diz muito também daquele que é o estado de espírito de Ricardo Horta perante este processo? Não sei se podemos fazer assim um perfil psicológico do momento de Ricardo Horta com base no que vimos. O golo que marcou, sendo com mérito, foi um golo, não é uma execução muito difícil, está em boa posição, tem a bola no melhor pé. Eu marcava aquilo. Não sei se marcavas. Eu sei que não marcava. Se não marcasse, atirava-se para o chão e era penal. E tal e qual. Com a arte do Ele atirava-se para o chão, era penal. Ele adiantava a bola um bocadinho, o guarda-redes embrulhava-se. Se fosse você tirava-se logo para cima do guarda-redes. Mas eu não marcava penal. Vamos fazer esse teste em breve. Vou fazer um cruzamento ao João Cancelo para ver se o Nuno consegue marcar um gol. Finalizar. Mas não sei, acho que o jogo também... Ricardo Horta apareceu no lance que tem que aparecer, no sítio onde tem que estar, e marca o golo. E isto, nós no futebol gostamos sempre de olhar para as coisas a partir do fim, que é a partir do resultado. Se Ricardo Horta não tivesse sido aquela bola, se tivesse sido um central a cortar aquela bola, o que é que estávamos a dizer agora de Ricardo Horta? Que estava nervoso e que se nota isso. Acho que é, sinceramente, acho muito simplista querer dizer que ele está calmo com esta situação toda porque marcou um golo. Isto, para jogadores de futebol profissionais que jogam futebol desde os 7 ou 8 anos ou 6 anos, este tipo de movimentos, estas execuções, são automáticas no corpo deles. Portanto, acho que veremos como é que Ricardo Horta está. Eu creio que ele também não tem razão para estar nervoso, porque, como eu disse há bocado, acho que ele tem que estar preparado para 3 meses de indefinição em relação ao seu futuro, pelo menos, porque acho que dificilmente vai haver uma conclusão como é António Salvador. Não acredito que o negócio seja fácil de fechar tão depressa, e acredito que o negócio se vai fazer. Não dizias que marcavas aquele golo, achas que de facto não há ali mérito de Ricardo Horta? Teve sorte neste jogo? Eu não digo que é um golo fácil, o golo até é difícil, porque a bola não vem redondinha, acho que ali, mas estou a dizer que sim, com a minha confiança. Não vou ser transferido, mas estou com alguma confiança nestas jogadas. Se o Sr. Costa está a ouvir isto agora, eu não estou no mercado, não se preocupe. O teu passo partido dividido com o Mas vamos fazer esse teste, vais fazer um cruzamentozinho e filmamos, e depois fazemos uma... Quem é que vai dar balizar? 3 hipóteses de fazer finalização. Mas eu preciso mais 3 para fazer cruzamento. Mas sem guarda-redes. Mas o Ricardo Horta, obviamente, que é um excelente jogador, e acho que esta é uma... Vamos lá ver, se o Ricardo Horta entrou bem e jogou bem e marcou um gol que foi muito importante para a seleção, acho que o Fernando Santos pode muito bem colocá-lo outra vez em Alvalade, e ele pode fazer outra gracinha ou outras gracinhas em Alvalade nos próximos jogos. Ele está numa grande forma, tem golo esta época como mais ninguém tem, ou como poucos têm na seleção, porque de facto ele marcou, foi a melhor época sempre dele, se não estou em erro, a nível de concretização de golos. Não foi? Em concretização de golos? Acho que na época anterior foi melhor. E por isso ele está absolutamente imparável. Gostei também de ver só, para matar saudades, para além dos 8 jogadores. Agora está ali registado também no nosso rodapé a tua afirmação, caso algum presidente de algum clube esteja à procura de... Sim, mas eu não sou Temos de saber de quem é o passo. Mas há uma recordação que também deixa-me ali alguma saudade quando vi entrar RDT. Só a presença da RDT, sem gel. Eu também queria assinalar eu estava a Aqui conhecer. concordamos. Eu nem o estava a conhecer porque ele estava sem gel. Olha, um rapaz sem gel. E eu disse, é o RDT. Como vê, Pronto. é da seleção de Espanha. Só aquela presença deu-me logo outra alegria para recordar os velhos tempos do Benfica. Um jogador que foi tantas páginas e tantos... Comentei aqui tantas vezes à noite a dizer que era um grande craque. Eu nunca ouvi o grande craque. Pelo menos tem uma vantagem sobre alguns dos que foram convocados. Não andou a insultar os sócios do seu clube. Sim, está bem, é uma opção. Que é um dos critérios agora para a seleção. Insulta-se terceiros, é-se convocado. Corrigir uma maldade que eu fiz à Rita. Critério novo agora na seleção. Eu disse que não havia titulares do Sporting na seleção, e havia, mas era na seleção contrária, que era o Sarabia.
E por isso corrijo essa maldade que fiz à Rita Garcia. Já não é jogador do Sporting, mas eu ia perguntar, à Rita, deixa saudades depois de ver, por exemplo, foi ele que fez o passe para o gol de Morata. Sim, deixa saudades, não tenho problema nenhum em afirmá-lo. É um excelente jogador. E já agora que recentemente também referiu essa questão de... deixou ainda no ar a possibilidade de não ficar no Paris Saint-Germain, mas descartas por completo a hipótese de haver novo entendimento com o Sporting? Eu vou responder o mesmo que já respondi a propósito do mesmo assunto, que acho que é um sonho quase impossível, atento o salário dele. Acho que qualquer sportinguista gostaria muitíssimo, mas é bom que sejamos realistas, não temos dinheiro para tanto. E, portanto, ou era feito de forma a o Paris Saint-Germain suportar parte do salário, ou então não vejo como. Foi aventada a possibilidade de ele ficar parte da época e depois ir. Seria melhor que nada. Eu gosto muito, muito deste jogador. Vamos continuar a acompanhar esse processo de Sarabia, porque, como dissemos, ainda não é certo que fique no Paris Saint-Germain, mas há pouco, João, falavas ainda da questão dos insultos de alguns jogadores do Futebol Clube do Porto ao Benfica, valeram um processo até do Conselho de Disciplina. Não foi só ao Benfica, aos benfiquistas todos, não é? Foi toda a gente. Usando o nome do Benfica, achas... Já agora, como é que viste a reação de Fernando Santos? Porque foi questionado agora antes deste jogo e acabou, quando esperávamos que desse uma resposta mais elaborada, acabou por não o fazer. Como é que viste essa declaração? Quer dizer, eu vi dentro daquilo que é o comportamento típico tem sido, neste caso, o comportamento da Federação, que é, se não fosse o Benfica a fazer a queixa, para eles era normalíssimo insultar, portanto, de outro clube, e depois são compensados sendo convocados. Portanto, isto é a leitura que um benfiquista faz, não é? Portanto, a Federação compensa quem insulta e quem toma partido. É uma Federação que realmente tem um comportamento miserável neste caso, absolutamente miserável. O Fernando Santos é um funcionário da Federação e, portanto, expressou aquilo que era a posição oficial da Federação. Ponto final. Eu não esperava outra coisa, porque já estava à espera... A Federação, nestas coisas, finge-se de morta. Está a ver? A direção fingiu-se de morta e o Fernando Santos, a mesma coisa. Não, isto aqui não entra nada. Não entra. Mas como não entra? Insultaram os benfiquistas todos, eu incluído, e todos os outros. E, portanto, eu, obviamente, que não me posso rever numa equipa que convoca aqueles dois jogadores que lá estavam hoje. E, portanto, não me revejo naquilo de todo. E, portanto, acho que eles deviam ter até... Ou pediam desculpa pública e acabava-se aqui a conversa, as desculpas eram aceitas e acabava a conversa, ou se não pediam desculpa, o mínimo que eu esperava que a Federação fizesse era não os convocar até ao processo de correr até final. Porque o que eles fizeram é miserável e portanto, o Porto queixa-se muito das coisas e do Dr. Varandas e disto e daquilo, mas não disse uma palavra acerca dos jogadores insultarem o Benfica. Nem uma palavra. E, portanto... Eu acho isto tudo lamentável e acho sobretudo lamentável o comportamento da Federação. Ainda é pior do que os jogadores. Quer dizer, é um comportamento miserável. Quer dizer, nem sequer tomam a iniciativa. Esperam que o Benfica se queixe. É extraordinário. E depois dizem ao Conselho de Disciplina, agora ponham lá um processo que o Benfica queixou-se. Quer dizer, é que eles não insultaram só as pessoas do clube ou os jogadores, insultaram o povo todo benfiquista. Foi quem eles insultaram. Foi quem eles quiseram insultar. E o Otávio é ouseiro e vezeiro nestas coisas. E, portanto... Não me peçam para me rever numa coisa daquelas, não consigo. Não é? Quanto ao Fernando Santos, quer dizer, eu não critico nem muito nem pouco. O Fernando Santos está ao serviço da Federação e, portanto, fez o discurso que achou que devia fazer para manter alguma, enfim, unidade no balneário. Se é que isto se pode dizer. Porque eu vou-lhe ser franco, há jogadores ali na seleção que são do Benfica, como é sabido. De clube, não jogam no Benfica, mas são do Benfica. O Cancelo, o Bernardo, o Guedes, enfim, há ali vários que são do Benfica. Eu se me sentasse ao lado do Otávio, qual é a reação que eles têm? Eles sabem o que o Otávio pensa deles é que são os filhos da dita. Isto não se faz. A Federação tinha a obrigação de não permitir uma coisa destas, sem pedir aos jogadores, ou dizer aos jogadores, meus amigos, peçam lá desculpa do disparate que fizeram. É assim, que os jogadores pensem aquilo em privado e que o digam em privado, é lá com eles. Em privado todos nós dizemos o que queremos. Nenhum de nós é santo, diz o que lhe apetece. Agora, em público,
e pôr o filme cá fora, e insultar toda a gente e tal, eu não me parece que seja decente e não me parece que a Federação deva compactuar com este tipo de comportamentos. Mas, enfim, eles lá sabem, eles acham que é bom, portanto, até premiar os jogadores convocantes, não sei, se calhar ao Nuno, para ter 11 jogadores do Porto, basta mandar agora mais 3 insultarem o Benfica e vão logo convocados. Aí já o critério é um bom critério. Insulta-se o Benfica, vai-se à seleção. Nuno, como é que reagirias se de facto por parte da Federação e por parte do selecionador houvesse esse castigo de não convocar estes jogadores? Já te devolvo a palavra e vamos falar sobre este tema, mas para já vamos ouvir Fernando Santos. Ao lado de Fernando Santos, como vimos no início das imagens, está Ricardo Horta, também vai falar. Vamos iniciar as perguntas pelo Ricardo Horta. Vamos ter um tempo muito curto porque temos que viajar e estou a aceitar pedidos e que se identifiquem e o vosso órgão de comunicação social. Vou dar a palavra aqui ao Nuno Luz. Aqui. Por Ricardo Horta, o autor do golo. Olá Ricardo, Nuno Luz da SIC. Antes de mais, parabéns pelo golo. Que sensações teve com este golo e pode-nos descrever um bocadinho como é que foi este momento, como é que o viveu lá dentro de campo? Um momento normal que já esperava muito. Tentei aproveitar cada minuto que o Mister me concedeu e felizmente conseguimos o empate. Não era o resultado que ambicionávamos, queremos sempre entrar para ganhar, mas defrontámos uma grande seleção com dos melhores jogadores do mundo e o empate acaba por ser positivo pelo geral do jogo. Estou a aproveitar cada minuto dado pela selecionadora. Ricardo Nunes Chaves da CNN Portugal. É inevitável perguntar de tudo aquilo que se tem falado nos últimos dias, também como é que lida com esta possibilidade de rumar ao Benfica e tudo o que se tem falado nestes últimos tempos? Peço imensa desculpa, mas não vamos responder a essa questão. Vamos responder a questões sobre o jogo. Estamos a fazer uma conferência de imprensa de balanço do jogo. Próxima pergunta? Mais alguma pergunta? Então, Ricardo, obrigado. Intervenção muito curta de Ricardo Horta, a dizer que tentou aproveitar cada minuto dado pelo selecionador. Quando questionado depois sobre o Benfica, foram alertados os jornalistas de que não iriam ser respondidas perguntas sobre outros temas que não o da seleção. Vamos agora ouvir a pergunta para o selecionador Fernando Santos. 43 vezes, 41 vezes contra seleções europeias. Jogou 2 vezes com o Qatar também. Recentemente o Mbappé disse que seleções como o Brasil e a Argentina chegam menos preparados que os europeus para a Copa, que os europeus hoje estão por em cima das seleções sul-americanas. Queria saber se não ter enfrentado seleções como o Brasil, Argentina, Uruguai, pode ser uma desvantagem para Portugal na Copa do Mundo. Vamos responder a essas perguntas e outras, com certeza que me irás colocar lá no momento certo no Campeonato do Mundo. Não é? Agora este é um jogo da Liga das Nações, uma competição importante aqui na Europa e é nisso que nos temos de centrar e no jogo de hoje. Deixarmos essas questões depois para o momento certo. Eu terei todo o prazer em responder, mas no momento certo. Aqui uma pergunta já mais dirigida para o Mundial do Qatar. Um balanço sobre este jogo e sobre também o empate. E já agora, se nos podia depois dar também aqui alguma explicação, sei que já o disse lá embaixo no relvado, sobre a questão do Ronaldo ficar no banco, que não é uma coisa normal, sabemos, mas é uma opção de treinador, obviamente. Em relação ao jogo, acho que o jogo com grande intensidade, a final da época então foi tremendo em termos de intensidade, 2 equipas querem ter bola, que procuram ter bola, que obrigam o adversário a correr muito e a Espanha nesse aspecto é uma equipa fortíssima, porque na realidade quando a tem joga processos muito simples, sempre jogador sozinho, a procura do espaço, é uma equipa com muita paciência, procura sempre estabilizar o adversário, obrigar o adversário a perder posicionamentos para depois encontrar o momento certo para invadir o meio campo do adversário. E portanto acho que nos primeiros minutos tivemos ali alguma dificuldade, mas depois penso que a partir de 7, 8 minutos, 10 minutos, o jogo começou a ficar muito equilibrado. Muito equilibrado, parte a parte, as 2 equipas sempre com o mesmo objetivo, as 2 equipas, como eu disse, iam jogar para ganhar e tentaram tudo para fazer isso. E acho que até no melhor período em que o jogo estava mais equilibrado e que no melhor período até nessa primeira parte da seleção tínhamos acabado de ter uma excelente oportunidade pelo Leão, acabámos de sofrer um golo de contra-ataque, que é uma situação rara neste tipo de jogos, normalmente não há situações de contra-ataque ou não são permitidas situações de contra-ataque, o que é verdade é que aconteceu,
sofremos o golo e depois tivemos ali um período em que nos perdemos um pouco. Conseguimos depois com muita vontade e com muita entrega equilibrar o jogo, mas sempre com alguma dificuldade. Acho que também nesse período houve alguns momentos do jogo em que faltou-nos essa paciência também que a equipa espanhola teve, de termos a bola, de procurar encontrar os espaços certos, até ao momento de atacar a profundidade. Abusámos um pouco cedo demais de ataque à profundidade. Muitas vezes a tentar explorar o Rafael, principalmente, e quando é muitas vezes a explorar sempre a mesma situação, principalmente contra estas equipas, perdes a bola e, portanto, a seguir, se não estás bem organizado, vais ter mais dificuldade. Acho que cometemos esse pequeno pecado, mas pronto, é normal, faz parte das circunstâncias. Os jogadores também sabem e percebem que o Rafael tem estado de uma forma grande, que é um jogador com muita qualidade individual. É normal que em alguns momentos tenham explorado, mas eu penso que teríamos tirado melhor partido se tivéssemos alguma paciência e depois então explorar a profundidade de uma forma diferente. Aliás, que foi o que aconteceu até nesse lance que devia ter dado o golo. Mas pronto, mas acho que depois na segunda parte entramos melhor, claramente entramos melhor. Não é fácil, porque a equipa da Espanha na realidade é uma equipa muito forte, com jogadores muito fortes, como Portugal, que tem jogadores de grande qualidade, mas jogadores com enorme vontade, um enorme espírito de sacrifício de tentar dar a volta ao jogo. E pronto, e fomos fazendo algumas alterações que a mim me pareceram que eram importantes, porque estávamos a conseguir pouco também, estávamos a entrar muito dentro e pouco por fora. Entrávamos à esquerda, mas entrávamos muito pouco por fora à direita, estávamos com essa dificuldade, porque eu acho que faltava alguém que prendesse o lateral e depois fizesse movimentos interiores para que os nossos laterais pudessem entrar mais soltos às laterais do que estava a acontecer. E por isso a entrada do Guedes e depois a entrada do Horta, dois jogadores que claramente são jogadores de entrar dentro, muito oportunos a aparecer dentro e também essa partida lateral, permitindo que assim os laterais também pudessem entrar pelas costas. Foi assim que acabámos de fazer o golo, num muito bom movimento desse, em que depois o Cancelo entrou à linha de fundo, cruzou, o Horta entrou muito bem na diagonal e a fazer o golo. Já tínhamos tido também outra oportunidade também pelo Leão. E pronto, e depois aqueles momentos do jogo, a Espanha depois também voltou a tentar e também criou uma excelente oportunidade. É verdade, na fase final teve ali uma excelente oportunidade, mas acho que é um resultado que, olhando para ele, não é bom nem mau para as duas equipas. As duas equipas queriam ganhar e, portanto, não é bom nem mau. Em relação à outra questão, foi uma opção de gestão, uma opção tática para cada jogo e vai ser assim nestes 4 jogos. Entendi que para este jogo era importante, seria mais importante na fase inicial, um jogador com as características do André, um jogador que segura bem também, que trabalha muito, que fecha bem o trinco, que pode fazer algumas coisas que o Cristiano não faz da mesma forma. O Cristiano tem muitas outras coisas que faz muito bem, por isso é o melhor jogador do mundo. E portanto foi uma questão de opção e como eu disse, vai haver uma rotação grande, são 4 jogos e vai haver uma grande rotação. Mas ele estava a grande disponibilidade, mostrou quando entrou a fortíssima disponibilidade dele, sempre. Peço imensa desculpa, porque vai ter mesmo que ser breve. Vai ser a última questão ali, o jornal do jogo. Boa noite, Mister. Boa noite. O que é que pode acrescentar o Ricardo Horta a esta seleção numa posição em que há vários jogadores? Perfeito. Pode aportar aquilo que aportou hoje. É um jogador com características muito próprias, é um jogador que tem isso, tem golo também, tem esses movimentos interiores. Ele já no Braga, só que ele no Braga joga muito de ambulante, não é? Mas é um jogador, para aquilo que eu vejo nos treinos, é um jogador que pode claramente jogar numa ala sem problema nenhum, fazendo os mesmos movimentos, não é? Porque são padrões de jogo diferentes, são características diferentes de jogo, mas ele nos treinos esteve muito bem integrado naquilo que era aquilo que se pretendia para o jogo, a filosofia que se pretende para a equipa e, portanto, é mais um a contar, sempre foi, não teve essa oportunidade, havia outros que também estavam, não é? O caso do Pote, o caso de outros jogadores que estiveram aqui e que também são jogadores de muita qualidade. Agora, claro, chegas, marcas um golo, marcas pontos. Isso é perfeitamente normal, não é? Já esta noite para Lisboa e amanhã treinará e em data ainda a revelar.
Obrigada, muito boa noite. E com noite. as declarações de Fernando Santos a dizer que é um resultado para as duas equipas, nem bom nem mau para Portugal e Espanha. Portugal que empata a 1 golo em território espanhol nesta primeira jornada do Grupo 2 da Liga das Nações. Também a falar um pouco de Ricardo Horta e de Cristiano Ronaldo. Esclareceu que foi em relação ao facto de Cristiano Ronaldo ter começado no banco, foi mera opção técnica e tática do selecionador. Havia essa dúvida, até porque há 5 anos que Cristiano Ronaldo não começava um jogo no banco. Antes do discurso de Fernando Santos, Nuno, dizia o João Brás Frade que acha que não deviam ter sido convocados os jogadores do Porto que insultaram o Benfica. Como portista, aceitavas que... Não, podiam desde que tivessem pedido desculpa, foi por isso. Ou lhe ser exigido esse pedido de desculpa. Pronto, para eu não ser sei se não tiveram... Eu não sei se na seleção o engenheiro Fernando Santos não chamou a atenção aos jogadores, de certeza que chamou, de certeza que falou com eles sobre esse acontecimento, não tenho dúvida nenhuma que o tenha feito. E da mesma maneira que outro jogador da seleção, que no passado também resolveu brincar com o Porto, Bernardo Silva, quando disse sabe tão bem numa derrota do Porto... Isso também é comparável com um insulto? Não, e também se retratou, presumo eu, na altura... e resolveu... É inacreditável. As coisas que vocês dizem, ou não? É inacreditável, a sério. João, é inacreditável. É rasteiro. Como é que vocês podem... Esse argumento não é rasteiro, inacreditável. O Bernardo não insultou ninguém. Pois não. Não insultou ninguém, desculpe lá. Este chamou-nos filhos. Eu, se lhe chamar o que este tipo me chamou a nós, você não gosta, pois não? Eu ainda nem sequer fui a essa parte. Estou eu a dizer que se da mesma altura o Bernardo Silva, com esse infeliz tweet que fez, a gozar com o Porto, com uma derrota que teve, a dizer sabe tão bem, era qualquer coisa como isto. Que eu não me esqueço disso. Mas o Bernardo Silva jogou jogo, pelo menos. Sim, não me esqueço disso. Sim, mas foi uma coisa perfeitamente desagradável. Não é comparável. Não é comparável. Mas eu não estou a comparar. Como é que você chega a este nível? Isto não é para si, a sério, Nuno. Até me faz impressão ver você fazer. João, não faça essa mise-en-scène que não é faz-me impressão, a sério. Como é que você pode argumentar? Não se preocupe, eu já lá vou ao que quer. Ao que quer já lá vou. Não é o que quero. Mas estou a fazer a introdução para lá chegar. Isso não é razoável. Estou a fazer a introdução para lá chegar. Da mesma maneira, eu vou tentar pela terceira vez repetir aquilo que eu estou a tentar dizer. Estou sempre interrompido com exaltações, que não vale a pena aqui no painel termos essas exaltações. Estou a dizer, da mesma maneira que a infelicidade de Bernardo Silva, a dada altura, e foi retratado e acho que se resolveu esse problema, os jogadores do Porto, também eles próprios, julgo eu que devem ter pedido desculpas dentro da seleção. Porque não vejo outro sentido que não tenham feito isso também. Mas é que eles não insultaram os colegas, insultaram o público. Se me deixar falar, deixe-me falar, por favor, sobre este tema. Para perceber que eu não tenho duas caras, tenho só uma. E por isso, eu não gostei desse episódio. Já o disse aqui a semana passada ou há 2 semanas. E por isso acho que é um episódio absolutamente evitável. É um episódio que serve de ensinamento para eles que são da Seleção Nacional e são jogadores do Porto. E eu já disse e repito, eles podem fazer o que quiserem na sua vida pessoal, no café da esquina. Agora, quando estão, eles são figuras mediáticas que todos os jovens seguem, quer dizer, aquilo que eles fizeram é um ato de infelicidade gratuita que não se deve fazer. Não se deve fazer. Ponto final. Por isso, eu continuo a dizer... Mas achas que cabia à Federação exigir um pedido de desculpas público? Não, cabe à Federação. Não sabemos se o fizeram no balneário da seleção, mas público? Andréia, cabe à Federação resolver os problemas do grupo, internamente. E por isso, tenho a certeza que o engenheiro Fernando Santos e a Federação em si chamou estes senhores à atenção a dizer que é uma coisa que não se deve voltar a fazer. E de certeza que dentro do seio da seleção as coisas ficaram resolvidas e sanadas. Tenho a certeza que isto foi... Quer dizer, é impossível que as pessoas tenham ignorado este episódio ou que o engenheiro Fernando Santos tenha ignorado este episódio. Acho que é impossível ter feito. Pelo menos disseram que cá para fora, cá para fora. Resolveram o problema internamente e está... Portanto, os insultos ao público não há problema nenhum. Eu não estou... Claro, não é você que pensa isso, eu sei que você não pensa, nem é capaz de fazer. Claro, eu já sei. Qualquer insulto a qualquer clube é um problema. Não, mas eu não venho. Eu era incapaz de fazer o que você fez agora, que é justificar com outro. Eu não estou a justificar. Eu não me interessa o que está para trás, está a perceber. O que interessa é, estamos a discutir este caso. E este caso não foi um infeliz incidente, foi deliberado, foi um insulto pensado, deliberado. O Fábio Cardoso já veio dizer que não servia naquilo. Eu nem acho que tenha sido pensado e deliberado, porque precisamente vejam não foi uma bem coisa. pensado. Não foi bem pensado, qualquer coisa desse género. Não foi pensado e deliberado. Enfim, é uma maneira estranha de pedir desculpa, mas enfim, pelo menos disse-o publicamente. Não, mas acho que pediu, os outros não disseram nada. Não pediu desculpa.
Não, mas retratou-se, quer dizer, disse que aquilo não foi um ato bonito. Mas não pediu desculpa, não é mesmo? As palavras não foi um ato bem pensado. Agora, aquilo não foi uma coisa propositada, quer dizer, que eles estavam... Percebeu-se em que ambiente é que estavam, nada disto desculpa, atenção. Que havia nada também, disto desculpa. claro, eu nem sequer vou dizer o que é que havia. Há uma coisa que eu lhe digo. Agora, é que se fosse do Benfica, dou-lhe a minha palavra de honra que a minha reação era igual. Rejeição absoluta. Mas nenhum de nós não tem uma outra reação que não é esta. Eu estou a dizer que num live daqueles, no meio da festa, percebe-se o que é que estava a acontecer, nem sequer vale a pena estar agora a esmiuçar o que é que estava a acontecer. Não foi um ato bonito que eles fizeram. Pronto, eu não sou... Mas nem é no meio da festa, é depois. Não sou menos nem mais aquilo, portista por condenar uma coisa que eu não gosto de ver. Eu não gostava de ver os meus adversários fazerem isso também sobre o Porto, porque é que eu ia gostar de ver os da minha casa fazerem isso sobre os outros? Ainda por cima, jogadores de seleção. Faz sentido nenhum. Sérgio, quando da primeira conferência, penso até, do selecionador, já nesta fase das seleções... Ficámos com a sensação de que Fernando Santos, pelo menos chegou-nos essa informação, de que Fernando Santos gostaria de ter respondido a esta questão, mas que nessa primeira conferência não lhe foi colocada a questão. Agora foi, e talvez esperássemos por aí uma resposta talvez mais elaborada, foi o termo que usei há pouco e mantenho, uma resposta mais elaborada por parte do selecionador. Entendes as palavras? O que é que ias dizer exatamente Fernando Santos, ao dizer que não há clubes na seleção? Acho que quis matar o assunto, ou quis impedir que o assunto fosse para dentro da seleção, e se calhar por isso é que quis responder. Queria ter respondido logo na primeira convocatória, para tentar que aquilo não fosse tema no estágio que seguiu, nos estágios que seguiram, e só depois acabou por responder. Mas a leitura que fizeste foi que teve o mesmo discurso para os jogadores, se houve a conversa com os jogadores, ou não consegues tirar essa leitura daquilo que foi dito? Acredito que possa ter havido uma conversa com os jogadores, ou com o grupo, acredito que sim, que possa ter havido isso, não tenho nenhuma informação nesse sentido. Acho que tendo sido um momento particularmente infeliz de todos, e na verdade... O único que se vê, de facto, a insultar é Fábio Cardoso, que não está na seleção. Otávio está no grupo, como está Manafá, mas não há nenhuma prova de que, de facto, Otávio estava a cantar aquele cântico ofensivo para o Benfica. Diogo Costa foi noutro contexto, foi num contexto, creio, num festejo. No festejo nos aliados, creio eu. Portanto... Ok, mas o caso do Otávio... que é imputada a questão de ter sido ele a gravar e a colocar nas redes sociais. Não? Pronto, mas se agora começar a fazer aqui um live e alguém começar a dizer insultos... Sim, não é gravar, aquilo foi em direto, não é? Foi em direto. Se eu estiver a fazer com direto e alguém começar com insultos... quer dizer, isso não prova nenhuma culpa de Otávio, quero eu dizer. Portanto, acho que, inclusive, tenho algumas dúvidas que Otávio seja condenado... no tal processo disciplinar, a menos que haja ali uma especialista de voz ou uma ferramenta de com esta federação, se calhar lhe dão um louvor que consiga fazer isso. Portanto, acho que foi um tema que gerou demasiada cisão, se calhar. A integração de Otávio na seleção, Otávio em particular, pelo facto de não ter nascido em Portugal, já por si só, acho que já gerou algum ruído desnecessário, acho eu, porque acho que o Otávio é um excelente jogador. É um excelente jogador, é português, tem que ser tratado como tal a todos os níveis, não tenho e não faço nenhuma decisão. Sim, e é um excelente jogador. Eu nunca usaria esse argumento. Não, exatamente. Eu sei que não. O que eu estou a dizer é que, se calhar, já havia alguma resistência em relação ao Otávio, como houve em relação ao Deco, por exemplo, e em relação ao Pep no início, muita resistência em relação ao Pep, e agora não viram usar esse argumento. É claramente um dos nossos, ao fim de 150 jogos pela seleção quase. Mas no início havia muita resistência em relação ao Pep. Até por isso achas que o próprio Otávio poderia ter essa iniciativa de pedir desculpa? Ou achas que não é necessário, é um contexto que lá está, a questão dos clubes não deve ser colocada num contexto de seleção? O Otávio, se pedir desculpa, está a criar um problema ele próprio, porque está a assumir uma culpa e pessoalmente é meio caminhado para ser castigado. Se assumir desculpa por aquilo que fez, ou pelo cântico que terá tido, está a confirmar que o teve. E nesta altura eu acho que não... Mas se fosse um mero pedido de desculpa por ter transmitido o conteúdo. Podia ter feito isso, mas acho que também se perdeu o timing, inclusive no caso de Fábio Cardoso, aquele pedido de desculpa, que não foi nenhum pedido de desculpa, eu não acho que tenha sido um pedido de desculpa, acho que perdeu uma oportunidade muito boa para ser homenzinho e dizer peço desculpa, eu não devia ter feito isto. Não o fez, acho que é totalmente fora de tempo, demorou 2 semanas a dar esta entrevista, deu
ao jogo e depois não faz um pedido de desculpa, faz quase aquilo é uma festinha a ele próprio, quer dizer, é um total a ele próprio, aquilo não existe, o que ele tem que fazer é assumir esse homenzinho e dizer que cometi um erro, peço desculpa, e ainda por cima não estou formado no Benfica. Mas em relação a isto, custa-me um bocadinho que estes temas voltem a estar na ordem do dia quando se fala da seleção. Não vão estar sempre, porque enquanto eles não pedirem desculpa... Mas o problema é que depois vamos entrar na lógica do... Vou usar uma expressão em inglês, o whataboutism, que é... Vamos começar a dizer, então e aquele que uma vez... Estamos a falar dos tempos dos 5 violinos e do Eusébio, que uma vez aconteceu não sei o quê. Acho que é o tipo de coisa que é mais vale... problema quando se falar do Dr. Mais vale perceber que há contextos para tudo, que há timings para tudo, e isto é seleção. Acho que não vale a pena estar aqui a alimentar muito esta guerra. Rita, há quem diga que isto poderia ficar arrumado, lá está o assunto ficar arrumado com pedido de desculpa de alguns jogadores. Por exemplo, dizia o Sérgio que aquela declaração de Fábio Cardoso não chegou a ser um pedido de desculpa, que talvez, e há quem diga que Otávio também, pela importância que está a ganhar na seleção, poderia ter feito também alguma declaração, naturalmente, que pudesse não o comprometer no processo que está a decorrer. Porquê é que achas que não foi dado esse passo por parte dos jogadores do Porto? Terão sido aconselhados eventualmente a não o fazer por causa do tal processo? Otávio é absolutamente perceptível, porque transmitiu, podia ter pedido desculpa por não ter acabado com aquela transmissão de imediato. Ele no final parece a rir-se. Exatamente. Mas se pedir desculpa por mais do que isto, é óbvio que está a assumir uma culpa que não se consegue sacar diretamente. Depois, no mais, acho que é a escola do Porto. É não assumir, é este comportamento que eu agora tenho que dizer aqui, o Nuno pode dizer que não, mas que é quando nos convém, vamos buscar coisas de lá atrás, quando não nos convém, não vamos. Fazemos comparações completamente absurdas, porque por piores... Lembro-se bem do que está a dizer. Lembro-me. Daqui a um bocado depois vamos ver o que é que ia buscar por coisas lá atrás. Não, mas eu também mas eu cá vou buscar. Daqui a meia hora já falamos sobre isso. Você vai ficar admirado. Antes do programa começar, mantenho. Eu não me importo de fazer as comparações todas indo buscar coisas lá atrás. Aqui o Nuno estava a ir buscar uma declaração de um jogador que essa sim foi infeliz, porque estes insultos estão muito para além da mera infelicidade. Sim, estão para além disso. Foi de ironia. Aliás, a semana passada não desculpou aqui comportamentos muito piores para justificar. Foi buscar as declarações, ou o tweet do Bernardo, para dizendo que não estava a fazer uma comparação, fazendo-a. Não fiz, nunca fiz. Nunca fiz. Nuno, esses exercícios de retórica, por amor de Deus, vai buscar e está a falar no mesmo, é uma comparação nunca ainda comparei. Que diga 1000 vezes que não é, claro que é. Uma coisa, nós pronto, está bem. Então, nesse exercício de memória... a generalidade dos outros. É por isso que eu fiquei tão indignado com o argumento porque eu condeno estas coisas todas. Não deixo de condenar. Não, agora sim, agora condenou claramente, mas vocês têm sempre maneira... A minha opinião sobre a questão do Fábio Cardoso, já disse que foi muito pouco inteligente aquilo que ele fez. E isto também estou de acordo com uma coisa. Amanhã sai do Porto, vai fazer o mesmo. Fábio Cardoso, nas 48 horas seguintes, fazia um pedido de desculpa e resolvia-se o problema. E tinha-se resolvido o problema. E resolvia-se o problema. Mas eu concordo com você. Ele não foi muito inteligente neste live e foi ainda pior por perder uma oportunidade em 48 horas de arrumar o problema de uma vez. Rita, dizias que é a escola do Porto. Achas que de alguma forma foi impedido pelo clube de fazer esse pedido de desculpas? Se ele o fizesse, estava a assumir a infração. A não ser que o fizesse de uma forma completamente artística, vamos dizer assim. Para depois fazer as declarações que, passado não sei quanto tempo faz, dizendo que é um momento infeliz, então aí mais valia também ter estado calado. Sim. Muito bem, já vamos voltar a falar do Futebol Clube do Porto. Para já uma notícia exclusiva da CMTV. O Manchester United fez uma proposta por Darwin que ultrapassa os 100 milhões de euros. O clube inglês oferece 75 no imediato, mas tem também mais ofertas para o Benfica. Também em destaque nesta Liga de Ouro o negócio de Ricardo Horta com o Benfica. Ricardo Horta que marcou um golo hoje ao serviço da seleção portuguesa. O Braga quer arrastar este processo até ao final do verão. Os detalhes a seguir ao intervalo.